versículo 3 diz o seguinte: não perdi aqui, parece que correu aqui as palavras, né? Diz assim: conheçamos e prossigamos no conhecimento do nosso Senhor. Oséias, ele nos instiga a não apenas buscarmos amar a Deus como um ponto isolado. Deve-se ter uma continuidade desse conhecimento para que possamos então verdadeiramente viver amando ao Senhor Jesus aqui nessa terra. Não é uma tarefa fácil, porque temos que abdicar de muitos desejos, de muitos sonhos e muitas coisas que nós queremos e que a nossa carne deseja e que o Espírito de Deus deseja operar através de nós. A palavra de Deus diz que o Espírito está lutando e está guerreando contra a carne, e a carne lutando e guerreando contra o Espírito, para que cada um não faça aquilo que deseja. Aí a guerra está trabalhando em nós. A gente querendo amar a Deus sobre todas as coisas, e a nossa carne querendo dizer negativo. Amar a Deus sobre todas as coisas vai ter que sacrificar a carne, vai ter que abdicar dos desejos, vai ter que abdicar dos prazeres, e a carne não quer isso para nós. Ela quer que a gente viva o máximo possível dos prazeres, dos desejos. Ela quer que a gente experimente todas as possibilidades de satisfação da carne, e que o conhecimento e consequentemente o amor a Deus fique escondido, fique freado, fique apagado na vida da igreja. Mas a vida da igreja deve demonstrar esse amor, deve vivenciar esse amor. O pastor lá no sertão, ele dizia para mim: missionário, aqui as pessoas, elas nunca vão ver Deus. Jesus, ele nunca vai descer aqui na terra, vai caminhar no meio das pessoas e aparecer para elas, porque ele já fez isso. A sua obra ele já concluiu. Mas se eu e você vivermos o amor a Deus sobre todas as coisas, se entregarmos a Ele por completo, aí as pessoas vão ver Jesus em nós. Aí elas vão poder olhar para nós e ver a pessoa de Jesus. Elas vão poder olhar para as nossas ações, e quando nós falarmos da palavra de Deus, eles vão olhar e vão dizer: poxa, aquilo que você está falando, eu estou vendo na sua vida. Então eu creio nesse Deus que você está falando, nesse Deus que você está me convidando a crer e aceitar. O mundo está cansado de ouvir tanto e de não ver nada, de ouvir os homens dizer que é bom, mas todos os dias ser comprovado que o homem é mau. O mundo está cansado de ver todos os dias os homens dizendo que podem fazer e podem ser pessoas boas, mas quando olham por um momento ou por outro, veem ali as pessoas cometendo atrocidades, coisas terríveis, que apagam e ofuscam o conhecimento e a graça de Deus. E quando eu penso, meu Deus, e agora? O que é que nós vamos fazer? Porque a igreja brasileira tem vivido esse tempo tão triste, esse momento tão longe de Deus, de conhecer a Deus. Estamos vivendo uma religiosidade tão grande que parece, quando ainda éramos no meio do catolicismo romano, onde o sacerdote era que era o responsável por falar da palavra, e o povo só ficava ali ouvindo, né? Só ficava ali sentado, ninguém via, ninguém conhecia, ninguém buscava a Deus. Era aquilo que se dizia lá na frente, e o povo então só ouvia, ia para casa, voltava com o dia a dia, e a igreja está vivendo esse mesmo tempo nos dias atuais. A leitura da palavra, a oração tem sido esquecida, tem sido deixada de lado, para que se viva todas as outras coisas que a nossa carne deseja, e aí o conhecimento de Deus está se apagando cada vez mais no meio da igreja. O misticismo toma lugar, os falsos credos, os falsos conhecimentos vão entrando, tomando lugar no conhecimento de Deus, e a vida religiosa vai se infiltrando no meio de nós, dentro do nosso coração, e a gente passa a ser como qualquer outra pessoa que vivencia apenas no dia a dia. Vai para a igreja, participa do culto, volta para casa, passa a semana inteira, vai para o trabalho, vai para a escola, vai para a faculdade, e ali o nome do Senhor não é anunciado, não é visto na vida das pessoas a diferença daquele
daqueles que servem e daqueles que não servem a Deus, e os homens vão vivendo e vão caminhando, e as pessoas dizendo: aonde está Deus? Aonde Deus está? Aonde Deus está que parece que esqueceu de nós? Parece que está tão longe de nós, quando na verdade deveria estar no meio de todas as pessoas quando a igreja passasse. Quando a igreja chegasse no trabalho, quando a igreja chegasse na faculdade, ali a glória de Deus era para se manifestar naquele lugar. Ali as pessoas eram para olhar para nós e sentirem ali a presença de Deus. E mesmo sem saber o que estavam sentindo, iriam dizer: eu não sei, quando você chega, parece que chega uma luz diferente, parece que chega um negócio diferente, eu não sei explicar. Mas isso tem se perdido por falta do conhecimento de Deus. Nós ministramos um curso de evangelismo eficaz, essas semanas viajando, e sempre quando nós passamos nas igrejas, a gente vai questionando, vai ali naquele relacionamento com a igreja, tentando levá-las a uma vida mais aperfeiçoada no conhecimento de Deus. E eu faço uma pergunta: quem é que lê a Bíblia aqui todo dia? E aí então vem aquela falta de mãos levantadas, né, dizendo que leem a Bíblia todos os dias. E aí eu pergunto: então quem é que lê a Bíblia uma vez por semana? Né? E aí começa 2, 3, 4, 5 mãozinhas, levanta, né? E aí a gente vai afrouxando um pouco mais a corda, né? Um mês, quem é que lê pelo menos uma vez no mês e tal? E aí outros vão levantando um pouquinho mais. E aí eu faço aquela pergunta que é a crítica, que é aquela que é para fechar realmente ali com chave de ouro, para a vergonha, né, da igreja. Eu pergunto: quem aqui já serve ao Senhor, já creu, já tem caminhado há vários tempos, mas nunca leu a palavra de Deus? Não vale aqueles que não sabem ler, tem que ser aqueles que realmente não leem. E eu até hoje não fui em nenhuma igreja que não tivesse ninguém que não levantasse a mão. Sempre tem pessoas que levantam e dizem: não, eu nunca li a palavra de Deus, eu nunca li, eu nunca abri a Bíblia para ler, eu nunca tirei tempo para ler. Isso porque, como eu disse, a luta é travada, meus irmãos. A sua carne não quer que você leia a palavra de Deus. Isso é um fato real. Você pode lembrar que todas as vezes quando você vai ler a Bíblia, o sono chega logo. Você lê as crônicas de Nárnia todinha, do começo até o fim, uma noite só. Mas quando você vai ler a palavra de Deus, você pega, quando lê o primeiro versículo, já começa a boca já abrir. Você pode fazer o teste, durma bem cedinho de 7 horas, vá até o meio-dia do outro dia, acorde, pegue a Bíblia e vá ler, que você vai estar com sono. Por que isso? Porque a sua carne não quer que você conheça Deus. A sua carne não quer que o conhecimento de Deus encha o seu coração. Porque se ela estiver cheia da palavra de Deus, a Bíblia diz que a boca fala onde o coração está cheio. Como disse o evangelista Rubens Cunha, o Facebook vai servir pelo menos para alguma coisa na eternidade, né? Para demonstrar que não era por falta de tempo, né, que os crentes não liam a Bíblia e nem oravam, né? E quando for colocado diante de Deus, vai ser chamado aí o Zuckerberg, né? Puxa o histórico aqui de acesso dessa pessoa aqui, aí a gente vai ver, né, o quanto de tempo era gasto, mas com a leitura que nos leva ao conhecimento de Deus, tão pouco. E meus irmãos, essa luta, mesmo com a criação do hábito, acredito, 15 dias seguindo fazendo a mesma coisa, você cria um hábito, né? E mesmo assim, com a Bíblia, a luta ainda continua, mesmo com o hábito. Não adianta, né? Nunca a carne vai cessar de lutar. Eu sou acostumado a ler a Bíblia, mas todas as vezes quando eu vou ler a Bíblia, dá sono, eu tenho que levantar, ficar em pé, ir lá fora, caminhar, fazer alguma coisa, lutar contra a carne. Todas as vezes é uma luta e é uma batalha. Uma vez, logo quando eu me converti, eu comecei a ler muito a Bíblia, lia bastante a Bíblia, né? Lendo, porque eu tinha muita sede de conhecer quem era o Deus que eu agora estava seguindo, né? Eu queria conhecer um Deus que eu tanto ouvia falar, mas que eu não conhecia, né? Eu vivia com a palavra de Oséias, né? Eu
conhecendo a esse Deus. Eu sabia quem era, eu já tinha ouvido falar e sabia quem era aquele Deus, mas eu queria saber mais, eu queria conhecer mais, eu queria buscar mais. E aí comecei a ler a palavra, fui lendo, e aí fui criando estratégias de leitura. Eu tinha a primeira que eu criei foi, quando eu terminar de ler, do jeito que eu tenho Apocalipse, eu dou a Bíblia e compro outra, né? E aí fui fazendo, né? Fiz aí com as 3, 4 livros, depois eu vou mudar, porque está gastando muito dinheiro, né? Comprando Bíblia toda Bíblia. Eu agora vou procurar outro método, né? Aí um dia eu lá na casa do amigo meu, e eu conversando com ele, e ele Murilo, os descendentes dos nefilins, né? Os gigantes, né? E aí eu lá na casa dele, sentado conversando com ele, disse, missionário, rapaz, eu ouvi um testemunho de um cara que ele disse que lia a Bíblia por repetição. Eu digo, olha, e como é isso? Ele disse, rapaz, o cara lia assim uns 10 vezes o mesmo capítulo para poder passar por outro. Mas é interessante esse método, né? E aí eu comecei então esse método, né? Tenho exercitado não 10, né? Mas 5 vezes. Estou começando devagarzinho porque, né, a carne ainda precisa ser vencida um pouco mais, né? Todo o livro de Romanos, já li, em cima de cada capítulo eu vou marcando um tracinho, li uma vez, marco e outro, marco, até fechar. Fechou, passo para o capítulo seguinte. E meus irmãos, é maravilhoso você ver o quanto a palavra de Deus vai penetrando no seu coração. E você vai absorvendo essa palavra, ela vai entrando em você de uma forma tão especial que você nem percebe. Quando você vai compartilhar, quando você vai falar, as palavras vêm vindo na sua boca.